São Paulo define data por chegada de Biel. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o São Paulo indo pro mercado aí e contatando o zagueiro. Tem muita informação sobre... Quero te trazer alguns detalhes de como estão os treinamentos do Luan, volante do São Paulo. Lembrando que a janela de transferências vai abrir. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Para mim, o Renan, a gente até comentou um dia, né? A formação ideal para mim no São Paulo, se for usar 3 zagueiros, falando dos 3 nomes, seria o Arboleda, o Alan Franco, e eu acho que pela maneira como o Crespo gosta de jogar ofensivamente, acho que um bom terceiro nome seria o Sabino, na minha opinião, porque ele tem uma boa saída de bola, ele é ousado em muitos momentos, pode fazer esse giro, né? Então, se for para escolher 3 nomes, que é isso que eu quero puxar aqui com vocês, esse seria o meu trio titular. E para você, Renan? Uma boa opção, Pri. Eu não descartaria o Ferrarese, porque o Alan também, mesmo na linha de 4, normalmente ele joga do lado esquerdo da defesa, né? Mas, para mim, não teria problema nenhum colocar o Sabino. Também, sempre que precisa, corresponde. Ótimo jogador, inteligente taticamente, sabe sair jogando com qualidade, quebra de linha, enfim. Eu gosto também do Sabino. E quando você perguntou do Arboleda, o último jogo ele jogou muito mal, né? O time inteiro jogou muito mal contra o Vasco. Mas o Arboleda também é um jogador que tem alguma regularidade no São Paulo há algum tempo. Momentos de oscilação, o que é normal para um time que oscila, né? O duro seria, o time inteiro tá bem e o Arboleda vai dar uma falhada. O time tá jogando bem, falha e perde por causa da falha individual do Arboleda. Não é o que acontece, né? Então ele oscila, como oscila todo o time. Um ano e 2 meses o São Paulo ficou com um sistema da defesa muito exposta, sempre muito vulnerável, né? O meio de campo defensivo sempre muito exposto e prejudica também a defesa. Você tem que correr mais, você tem que fazer muito mais cobertura do que um sistema bem compacto, que não era o caso. Entendeu? Então, eu confio demais no Arboleda. Eu acho que ele é um zagueiro. E no sistema com 3 zagueiros, né, ele sendo da sobra, que é isso que você faria, certo? Ele jogando na sobra, ou o Alan na sobra, o Arboleda na direita, o Sabino na esquerda. Acho que depende do jogo, né? Porque, na verdade, principalmente o Alan Franco, a gente vê em muitos jogos, quando joga Alan Franco e Arboleda, a gente vê muitos jogos deles invertendo, né? O Alan Franco. Então, acho que pode ser... Quem que você acha que você prefere na sobra? Então, em algumas poucas oportunidades que eles jogaram dessa forma, de fato, como com 3 zagueiros, e o Arboleda, como da sobra, né, como líbero, ele tem uma inteligência de cobertura muito boa, e o Arboleda tem boa velocidade, que esse jogador tem que ter o mínimo de velocidade para fazer coberturas, né, na sobra ali. Eu acho que seria... Mas você não acha o Alan uma boa opção para isso? Não, sim, também é. Não, também é uma boa opção. Também é uma boa opção. Só que normalmente os dois, na função de 3, esses 2 zagueiros aqui, não da sobra, os 2 zagueiros, eles têm uma função de sair à caça, né? Você tem que encostar mais. O outro, mais na sobra, é mais de leitura de jogo, né? E o Arboleda, algumas vezes que ele sai na caça, ele deixa espaço, em algumas situações, não é sempre, né? Eu acho que, a princípio, seria assim para mim. Em algumas oportunidades, assim, eu achei que o Arboleda jogou bem, assim. A princípio seria isso, mas óbvio, ele vai ter aí um tempo mínimo aí para trabalhar, para variar. A gente nem sabe se vai ser 3 zagueiros, né? A gente tá colocando aqui... Eu adoro 3 zagueiros, tudo que eu ganhei no São Paulo foi nesse sistema, então
Parece que eu vejo o São Paulo há 20 anos jogando desse jeito. Eu acho que tem que ser enraizou dentro do clube essa formação. Eu acho que deveria ser. E pelos zagueiros que a gente tem, né? É uma posição que a gente não... É a posição que, assim, quando fala em zagueiro, pô, estamos tranquilo. É essa posição que eu mais confio. Vai jogar o Sabino, vai jogar o Arboleda, vai jogar o fulano, o Alan, o Ferrarese. É uma posição que eu estou tranquilo. Então, você tendo tanta opção, assim, boa, de várias características, eu usaria dessa forma. A princípio, né? E, claro, leitura de jogo, determinado adversário. Isso aí é da inteligência do treinador, né? Estudo ali da comissão técnica. Vamos enfrentar o Flamengo fora de casa. Pô, como que a gente pode pressionar eles? Como que a gente pode se posicionar baixando as linhas para jogar em contra-ataque? Como que seria melhor para a gente manter a posse da bola, para a gente propor jogo? Isso tudo é leitura de jogo antes dele acontecer. Mas daí depois nós vamos jogar contra o Bragantino também fora de casa. Muda a leitura. O Bragantino pressiona de uma forma... Então, tudo isso... Mas a gente tem que ter, como ele falou na entrevista coletiva dele, que você estava presente, identidade. Identidade. Ele falou várias vezes essa palavra. E identidade, repito, ela passa não por um esquema tático, e sim um modo de jogar. E aí não importa o esquema tático e não importa os jogadores que estejam dentro de campo. Identidade é você ter uma forma de jogar, independente do lugar, se está jogando em casa ou fora de casa, ou quem esteja dentro do campo. E quando eu falei sobre isso, eu até citei o Bahia do meu patrão. É um time que, onde quer que jogue, tem uma identidade, joga daquela forma. É óbvio que às vezes joga mal, às vezes joga bem, às vezes ganha, às vezes perde. E tá tudo certo. Mas você vê ali uma identidade. Você sabe o que o Bahia vai fazer dentro do campo. Aqui no chat, acho que tem bastante opinião, mas no geral é Arboleda, Alan Franco, né? E aí vi bastante Ferrarese também, assim como o Renan falou. Para você, JP, quem seria o seu trio dos sonhos? Não sei se é dos sonhos, na verdade, né? Dos sonhos reais e tal. Quem que seria para você? Caminha por aí também? Eu acho que pela saída de bola pelo setor esquerdo, eu colocaria o Sabino inicialmente, porque assim, para mim a principal qualidade do Sabino é a saída de bola. De fato, a parte de passes, ele é um cara que gosta bastante em determinados momentos do jogo de quebrar linhas, né? Como gosta de falar o Fernando Diniz, né? Agride bastante a linha adversária. Então ele gosta bastante de, às vezes, até conduzindo a bola, nem sempre no passe, mas às vezes conduzindo a bola, você vê o Sabino aparecendo perto da área do São Paulo de ataque, né? Então, vira e mexe, o Sabino, ele tá quase na cara do gol. Então, eu acho que para essa função vai agradar também o Hernan Crespo, um zagueiro canhoto que saiba sair para o jogo. Não estou falando que o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo, talvez como zagueiro o Ferrarese seja até mais jogador do que ele, na minha visão até um zagueiro melhor, mas por conta da formação tática talvez seja melhor ter o Sabino jogando pelo lado esquerdo. Aí, claro, né, Alan Franco e Arboleda seriam as primeiras opções, mas de repente, dependendo do jogo, ou até naquela administração de elenco, o Ferrarese jogando no lugar do Arboleda, ou às vezes para poupar o Alan Franco em determinadas partidas também. Mas assim, eu me surpreende um pouco, tá? O Crespo trabalhando com 3 zagueiros neste momento, não pela característica do Crespo, mas por conta dessa dúvida em relação ao Juan. Porque se ele for trabalhar com 3 zagueiros sem ter o Juan à disposição, teria apenas um reserva. Então eu achava até um pouco improvável ele já mexer nessa estrutura tática do São Paulo, que vinha trabalhando com uma linha de 4 defensiva. Eu estava esperando, para ser sincero, essa formação 4-4-2 ou 4-3-3, 4-2-3-1, mas 3 zagueiros nesse momento, eu confesso que eu não estava esperando muito. Vamos ver se é só um teste, se ele vai realmente utilizar isso contra o Flamengo, talvez até por ser um adversário mais forte, que vai pressionar bastante o São Paulo no seu campo. Então, de repente, o São Paulo tentar ter uma superioridade numérica, né, uma linha de 5 defensiva, mas não sei se vai ser um esquema utilizado nesse início de trabalho. Precisamos esperar, aguardar para ver o que ele vai pensar em relação a isso. Mas, caso utilize os 3 zagueiros, eu começaria, né? A minha escalação inicial seria Arboleda, Alan Franco e Sabino. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Beleza? Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante, inclusive, na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B, e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo, porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi pro campo, até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, ele não estava treinando mais em horários alternativos. E aí dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí a disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan está se dedicando, o Luan está se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o tricolor paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo, se eu fosse o Hernan Crespo e não como eu sou o André Hernan, apenas estou dando aqui a minha opinião, certo? São Paulo aí tá no mercado em busca de reforços. A gente comentou que já que o Juan vai nessa quase confirmada aí para voltar pro Sassuolo, né, que é o clube aí que detém os direitos econômicos dele. Já comentamos a informação que o blog trouxe sobre o blog do São Paulo, que o Gustavo Medina da Ferroviária é um jogador que você pode ter como plano B aí, caso não conseguisse ficar com o Juan. E na base, cara, que o São Paulo esse ano teve uma ideia, né, de liberar mais jogadores, vender, emprestar, para colocar mais jogadores da base no time de cima, né? Foi a estratégia que o São Paulo fez esse ano aí. Só que na zaga, que é uma posição que o São Paulo quer mais um jogador, já que o Juan vai embora, a gente não tem tantas opções assim nas categorias de base, ó. Blog do São Paulo. O Hernan Crespo demonstrou interesse em valorizar a base de Cotia em seu projeto no São Paulo, especialmente para fortalecer o elenco sem grandes investimentos e integrar jogadores jovens ao time principal. No entanto, em relação aos zagueiros, a base tem poucas opções, tá bom? Não há indicação clara de zagueiro de Cotia sendo apontado como opções imediatas para o time principal. Isso sugere que, embora o Crespo queira aproveitar a base, a posição de zagueiro ainda pode depender de reforços, tá? Porque é uma posição carente até na base do São Paulo. Por exemplo,
A gente tem na base alguns jogadores aqui, mas nenhum aqui é unânime, né? Tem seus altos e baixos aqui e tudo mais. Que é, por exemplo, o Isaac, que estava no Bragantino, ele chegou esse ano, tá? Tava no Bragantino, jogou até no profissional do Bragantino e veio pro São Paulo esse ano. Tem o Osório, né, que é o zagueiro canhoto, mas assim, pelo que eu vi dele, cara, não sei se vai chegar a jogar pelo time de cima aí do São Paulo. E tem o Igão, né, que o Zubeldia gostava muito dele, subiu pro time de cima, né, cara, ficou muitos jogos indo pro banco de reservas. Aí, se não me engano, ele entrou naquele jogo contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão do ano passado, se não me engano, ele entrou no finalzinho daquele jogo. E, cara, só, a gente não tem tantas opções aí nas categorias de base para zagueiro. Por exemplo, o São Paulo liberou o Igor Vinícius pensando em abrir espaço para a base na lateral, né? Que é o caso, por exemplo, do Mike e do Ângelo, né? O Ângelo e o Mike. O São Paulo fez o seguinte: vamos deixar aqui o Cedric, vamos liberar o Igor Vinícius, não vamos contratar para abrir espaço para a base. Na zaga não dá para fazer isso. Então, provavelmente o São Paulo vai para o mercado também buscar mais um zagueiro, né? Como o blog trouxe, o nome aí, né? São Paulo tem interesse, é o Gustavo Medina, né? Então a gente não tem um jogador para base aí, né? Passei um quinto. Apesar que passar um quinto também, acho que dava para deixar o Igão, né? Porque é Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrez. São 4 zagueiros. Passei o quinto, né? Passei o quinto jogador da posição. Pode ser que um da base serviria, né? Convenhamos. Aí, né? Passei o quinto. Porra, aí os jogadores da base do São Paulo tem que servir pelo menos para ser a quinta opção aí do setor defensivo, né? Porque senão realmente fica bastante complicado isso aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Bora falar sobre o mercado da bola, tá? Já que a gente falou sobre zagueiros, até que a gente não tem um nome para subir agora, né? Para suprir a ausência do Juan, já que o São Paulo quer mais um zagueiro. Até porque, né? O Crespo vai jogar com 3 zagueiros. Vai ser o esquema aí, né, cara? Que ele vai usar no São Paulo, né? Vai ser a ideia inicial dele. Então, vai jogar Alan Franco, Arboleda e mais um. E vai ter só um no banco de reservas, né? Então realmente tem que buscar mais um zagueiro aí. Bom, o Rafael Tolói passou pelo São Paulo, né? E o jogador tricolor aí tá livre após deixar o Sassuolo, não, o Atalanta, né? Sassuolo é o time do Juan, tá? Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo foi uma das 4 equipes que sondaram a situação de Rafael Tolói. Apesar da consulta confirmada pelo lado do jogador, o São Paulo não deve seguir com a proposta, porque a ideia seria contratar alguém mais barato. Inclusive, os vencimentos de Rafael Tolói são acima do Juan Tressoldi. A diretoria, a ideia da diretoria é contratar alguém que venha com vencimentos inferiores. E também algum jogador mais jovem, na faixa de 23 a 29 anos de idade. Vamos por parte, tem muita coisa aqui. O São Paulo foi uma das 4 equipes que sondou o Tolói junto com Vasco, Atlético Mineiro e Santos, né? O São Paulo foi uma das 4 equipes aí que sondou a situação do Tolói. O São Paulo foi lá, né? Pô, como é que tá a situação dele? Tem interesse em voltar pro Brasil? Quanto que ele ganhava? Quanto que ele quer ganhar aí agora? Só que aí o São Paulo viu que o salário dele é maior que o do Juan, entendeu? E ele tem 34 anos de idade. Então a ideia do São Paulo é trazer algum jogador com vencimentos inferiores ao do Juan que vai sair e alguém mais jovem, né? De 23 a 29 anos de idade. É a idade aí que o São Paulo, né, cara, quer trazer um jogador. Assim, vamos lá. O Tolói vira pro São Paulo para ser titular? Não sei, porque eu não acompanho a Atalanta, não faço a menor ideia de como ele tava, né? Se o cara tem muita lesão, se ele tava bem. Então não dá pra gente imaginar o que seria o Tolói no São Paulo. É óbvio que não dá pra você fazer um investimento grande no Tolói, porque você não sabe como é que ele tá, né? Falando por mim, pelo menos, entendeu? Eu acho que o Tolói é bom zagueiro sim, mas tem 34 anos de idade, até o cara voltar, se adaptar. E ele, cara, tá vindo da Atalanta, né? Por mais que ele não tava ali na primeira prateleira da Europa, ele não vai vir para receber um salário baixo. Tanto que ele recebe mais do que o Juan. Então, realmente, talvez não seja aí a melhor opção para o São Paulo, o Rafael Tolói, né? Por mais que eu ache ele bom jogador. Se fosse mais jovem, até dá para você apostar um pouco mais aí, né? No jogador caro. Mas ele tem 34, né? Então acho que, sinceramente, acho que é melhor não fazer esse negócio do que arriscar. Pelo menos na minha opinião, né? Por mais que eu ache, sim, ele bom zagueiro, mas é muito caro, até se adaptar, tem idade avançada, né? Então acho que o melhor mesmo é o São Paulo tentar buscar outro jogador aí, né? Até porque tem Arboleda, Alan Franco, Sabino e Ferrarese, né?
E a gente não sabe, né, pô, como que esse zagueiro vai vir. Pode ser que o cara venha e seja a quinta opção de fato. Pode ser que chegue um cara aí e, mano, comece a jogar pra caramba, seja um reserva imediato. Ou até vir titular ali, né, no linha de 3 zagueiros com o Arboleda na frente, que a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que chegaria aí o Rafael Tolói. Enfim, vamos aguardar aí, porque eu acho que o São Paulo vai pra si mesmo do Gustavo Medina, né, da Ferroviária, que é até um jogador mais acessível, né, não é um cara muito caro, né, então imagino que o São Paulo vai pra cima mesmo aí do Medina. Vamos aguardar se não vai surgir outros nomes aí, né, pro São Paulo trazer, já que o Juan vai voltar aí pro Sassuolo da Itália, tá bom? Mudando de assunto aqui agora, mas continuando no tema de mercado da bola, bora falar aí sobre o Biel, né? O meu xará, o Biel, o Gabriel Teixeira, né? Que é jogador do Sport. Vamos lá, ó. São Paulo, tá? Quer receber a resposta do Sport já nessa semana. Tem uma data já que o São Paulo quer aí a resposta do Biel. Na verdade, do Sport, né? A resposta do Sport pelo Biel. O São Paulo foi um dos clubes aí brasileiros que fizeram proposta aí para o Biel. Segundo o blog do São Paulo, existe uma expectativa em torno do posicionamento do Sporting sobre o ponta Biel, já que o São Paulo está negociando o jogador por empréstimo, mas a condição financeira do São Paulo dificulta um acordo mais robusto. O São Paulo só poderá fechar com o Biel se o Sport liberar o jogador por empréstimo sem obrigação de compra, o que tem sido uma exigência do clube português, tá? Então, o São Paulo quer trazer o Biel por empréstimo sem uma obrigação de compra. O Sport já quer uma obrigação aí de compra, entendeu? Então esse é um ponto que pega, tá bom? O andamento das negociações sugere que o São Paulo aguarde uma resposta do clube português para avançar ou não na contratação do ponta. O tricolor está em contato direto com o Sport, mas a possibilidade de acordo ainda é considerada difícil. É difícil porque o São Paulo aí quer uma condição, né, de opção de compra, o Sport quer obrigação de compra, fora que tem proposta de outros times, né? Então, além das condições aí que o São Paulo quer não bater com o Sport, ainda tem a concorrente de outros times, né? Tem outro time, né? O Corinthians quer, o Galo quer, se eu não me engano, acho que era o Botafogo, que era o time que queria, o Vasco, então tem outros times aí também que estão interessados, então tem a concorrência em relação ao Biel, tá bom? E há uma expectativa que esse posicionamento vem aí nas próximas etapas das negociações, podendo inclusive concretizar nesta semana, conforme o ritmo das conversas. Aí o São Paulo quer para essa semana já uma resposta aí do Sport, né? Porque se eles quiserem emprestar aí pro São Paulo, eles podem conversar as condições de uma opção de compra, obrigação, ou vocês vão recusar de fato aí a proposta do São Paulo, né? E vão negociar com outro time. Aí então o São Paulo quer, irmão, já para essa semana um posicionamento aí do Sporting pela proposta que o tricolor fez pelo Biel. Inclusive, tá, quando o André não trouxe informação, que ele foi o primeiro a dar informação, ele disse que foram 4 times do Brasil que fizeram a proposta, todos por empréstimo, né? Aí ontem, rapaz, tem uma informação aqui, tá, que o Corinthians parece que topa aí comprar o Biel do Sport, que o Sporting de primeiro momento quer vender o jogador, tá? A ideia deles é vender o jogador, por isso que eles não responderam ninguém, né, nas propostas por empréstimo até agora, porque eles querem vender o jogador de forma definitiva, tá? Aí o Alexander Vieira colocou aqui, ó. O Corinthians sinalizou que pode comprar o Biel do Sport. Os valores ainda estão altos, mas o clube se mostra disposto a negociar nos termos dos portugueses. O São Paulo já deixou claro que só fará o negócio mediante um empréstimo. Então o São Paulo não vai tentar comprar, porque não tem como, né? É empréstimo ou então vai para outro lugar. Mas o Corinthians sinalizou que pode comprar. Cara, eu fico impressionado com algumas coisas. Tá vendo que porque tem que ter a porra do fair play financeiro no Brasil? Cadê esse tipo de palhaçada aqui, cara? Meu irmão, essa semana, tá? Essa semana. Saiu a informação que o Corinthians não pagou o Depay, que ele até ameaçou no se apresentar. Os caras estavam... Saiu a informação que eles estavam negociando a rescisão com o Igor Coronado. Não sei se concretizou ou não, mas essa informação que o Igor Coronado aí queria rescindir porque não recebe do Corinthians, né? Saiu informação essa semana também de que o Jonathan Cafu, né, se não me engano, até aquele que passou pelo São Paulo, tava na justiça cobrando o Corinthians aí porque tinha dinheiro aí para receber. Os caras compram jogador, irmão, não pagam os que estão no elenco deles e estão no mercado aí querendo comprar jogador. Como é que pode um negócio desse, cara? O São Paulo tem dívida alta também, não igual a do Corinthians, mas a dívida também do São Paulo é alta. Só que o São Paulo não tá querendo comprar jogador que não pode. E se a gente não pode, é criticar a diretoria.
né? Os jogadores que trouxeram esse ano foram por empréstimo que estavam livres no mercado. São Paulo em nenhum momento tá comprando, negociando compras. São Paulo quer trazer por empréstimo, porque por empréstimo dá para trazer. Para comprar não dá, né? Agora o Corinthians, irmão, não paga jogador, né, irmão? Pô, devendo Deus e o mundo, jogador botando os caras na justiça para pagar, e os caras no dia seguinte, informação que quer comprar o jogador. Vou te contar um negócio, né, cara? É por isso que tem que ter a porra do fair play financeiro, entendeu? Para não ter esse tipo de coisa aqui. Tá, cara? O time que deve Deus e o mundo, compra jogador e não paga os próprios jogadores, não pode sair pro mercado comprando jogador, velho. Não pode, entendeu? Isso aqui é uma bizarrice. É por isso que o futebol brasileiro é uma bagunça do jeito que é. Os caras compram jogador, né? Eu tô falando no modo geral. Os clubes compram jogador, boa parte deles não paga. Aí no outro dia tá no mercado querendo buscar mais reforços, cara. É complicado, velho. Isso aqui é